E muito bem, nós vamos trazendo hoje uma palavra que é chamada de vitórias narrativas, as maiores vitórias narrativas que a Bíblia tem, que é também um fator comum para nós podermos estar trocando de ideia hoje aqui com vocês, dentro da Bíblia, tá, gente? Nada fora da Bíblia, tudo é desenvolvido no melhor sistema possível. Nós não estaremos transmitindo hoje pelo Facebook, porque nós estamos, como eu disse para você, formalizando todo o sistema de programação aqui da rádio. Então nós não vamos transmitir hoje imagem também não, vamos transmitir somente o áudio que está sendo transmitido também para o Facebook, tá bom? O nosso texto, para que você acompanhe aí e tenha um acompanhamento, acompanhe e tenha aí um entendimento melhor, nós vamos falar lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, o versículo 30. Às vezes a pessoa falar assim, a parte A do versículo, quer dizer, a primeira parte do versículo. O versículo tem que ser falado do versículo inteiro, mas a gente tira aí somente uma parte do versículo, quer dizer, a primeira parte do versículo, para você entender que apenas uma palavra de um versículo dá para você pregar 2, 3 horas. Né? Você vê o tanto que a Bíblia nos dá essa ênfase para que a gente possa dar um entendimento melhor, até mesmo em uma palavra só do versículo a gente consegue fazer toda essa junção da palavra e pregar durante 2 horas, que seja na igreja, que seja no rádio, na televisão, onde for, nos dá essa liberdade. A parte A do versículo, vamos considerar assim também, que muitas pessoas consideram, vamos considerar assim também, né? Que o nosso professor de teologia diz que não existe parte A e B do versículo, existe o versículo, né? Então, mas vamos usar aqui o mesmo termo que todo mundo está acostumado a dizer, né? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Ah, mas eu não entendi nada desse versículo, você pode dizer assim. Então vamos lá, vamos ler de novo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Bem, o universo dos crentes ou dos cristãos pode ser classificado em 2 grandes classes: o crente vitorioso e o crente estagnado. O crente vitorioso é aquele que entra nas lutas sabendo que a vitória é mais do que certa, pois conhece as armas que tem em sua mão, à sua disposição. E o crente estagnado é aquele que crê em Deus, segue a Jesus, mas não consegue avançar na carreira de vitória, não consegue ganhar nada de bênção de Deus, porque é um crente estagnado, fechado. E nesta data, o Senhor quer ensinar para que todos os crentes saiam daqui sabendo manusear bem as suas armas. Nesse dia de hoje, vamos olhar os ingredientes das maiores batalhas para tentarmos aprender com os heróis da Bíblia. Nós temos aí pouco tempo para estar discorrendo dentro desse entendimento, mas é um entendimento que nós vamos levando aí o desenvolvimento da palavra para que nós possamos entender melhor. Como dizia o meu irmão presbítero Rubens, ele dizia dessa forma que o maior desenvolvimento dentro da palavra é o entendimento da mesma. Então não tem diferença, né? Então vamos lá. Toda a desgraça que caiu sobre a vida de Jó, tudo o que aconteceu de ruim na vida de Jó, tornou-se ainda pior devido aos seus amigos, que procuravam em todos os argumentos possíveis e imagináveis uma fonte de culpa para o sofrimento de Jó. Sabia disso? E a vitória de Jó aconteceu quando ele orava por seus amigos. Está lá em Jó, no capítulo 42, versículo 8 e o 10. Bem, vamos imaginar então os ingredientes para desenvolver esse entendimento. Primeiro, acusações, amigos poucos confiáveis e mudanças bruscas de derrota inevitáveis para vitória surpreendente. Que é isso? Nós temos a acusação dos próprios amigos, aqueles amigos que nós não confiamos nele de forma nenhuma. Ele busca mudar alguma coisa na nossa vida para para nos dar uma derrota que nós não podemos nem parar em pé. Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16, o povo de Israel tratava uma ferrenha batalha contra os amalequitas, quando Josué, em meio à sua luta, percebeu um detalhe muito interessante. Está lá no versículo 11 desta leitura. As mãos levantadas de Moisés, lá no monte, determinava a alternância entre o sucesso e o fracasso. Lá ele dizia que o povo estava determinado a lutar, mas ele estava buscando primeiramente no Senhor para que pudesse dar a ele a vitória. O outro ingrediente, parentes em guerra.
disputa de território e mudanças bruscas de derrota inevitável para vitória surpreendente também. Mas Godinho, explica o que é isso. Explico. Às vezes existe ali um pai e uma mãe, já estão aí de idade avançada. Antes mesmo deles partirem deste mundo, os parentes ou os parentes mais próximos, filhos, netos, já começam a imaginar como vai ser para disputar os bens que aquele casal de velho tem para deixar. Às vezes você perde até a amizade do seu irmão, perde a amizade do seu sobrinho, perde a amizade da sua irmã, da sua cunhada, né? Por causa de um pedacinho de terra que não cabe você deitado dentro dele. É um lote que custa aí na média de 50 mil reais para dividir por 50 pessoas, que vai dar menos de R$1.000 para cada um, porque você vai ter que fazer inventário, tem que pagar advogado e assim sucessivamente, você vai ter que descontar ali os honorários do advogado, então você vai perder ali mais ou menos ali 20% do valor, né? Mais ou menos R$1.000 também de valor. Então quer dizer, você não vai ter absolutamente nada. Mas é a briga por território, a briga por terreno, a briga por bens materiais passa a ser uma guerra entre família que leva a pessoa à derrota e não à vitória. Lá no livro de Esther fala de um massacre sanguinário e aparentemente inevitável, que estava com data marcada para acontecer e só não aconteceu por causa de uma junção de fatores. O que é isso? Um desses fatores, o qual eu julgo o mais importante, está registrado no livro lá, onde a rainha fez um apelo para que o povo jejuasse e orasse pela causa que era considerada perdida, até mesmo por ela. A Rainha Esther, todos conhecem a história de Rainha Esther, que a Rainha Esther se tornou uma grande líder, né, para o seu povo, no momento que ela resolveu casar-se com o rei para dar liberdade ao seu povo, vai entrar mesmo na guerra para livrar o povo das mãos fortíssimas do rei, né? O outro ingrediente chama-se cilada, traições, covardia e mudança brusca de derrota inevitável também para a vitória surpreendente. O que é isso? Ciladas e traições. Pessoas que dizem, eu sou seu amigo, eu estou do seu lado 24 horas por dia, eu quero ser seu amigo, eu quero trabalhar com você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero te ajudar, olha, eu estou largando o meu emprego para estar trabalhando com você, para te ajudar a crescer, vamos crescer junto, olha. Aí vem aquela mistura, né? Aquela mistura, e o povo começa a ficar um pouco aborrecido com isso, né? E de repente ele apronta uma cilada. O que é uma cilada? Ele apronta ali alguma coisa, um projeto qualquer ali para estar puxando o tapete daquela pessoa que ele disse que ia ajudar. Então, ele, além da traição, que vai parecer real para ele, uma coisa de amizade, ele vai trair a amizade, ele ainda vem ali fazer uma cilada, puxando o tapete daquela pessoa, para aquela pessoa não crescer. Aí vem a covardia também, né, que muda a vida da pessoa. Faz uma covardia com aquela pessoa, que acaba mudando a vida da pessoa e provocando uma derrota inevitável na vida daquela pessoa. O livro de Daniel fala de um outro massacre que estava previsto quando Daniel é conduzido à presença do rei, sendo ele imposto o dever de interpretar uma relação misteriosa, onde a chance de sucesso era quase 0%. O quadro mudou a Deus e revelou para Daniel a frase que estava escrita e ainda lhe deu a tradução. Os versos de Daniel, lá no capítulo 2, versículos 17 e 18, mostra que antes de enfrentar o desafio, Daniel procurou seus amigos para orarem por ele durante esta prova. É muito importante saber disso, que quando você está passando por uma prova difícil, é procurar aqueles amigos mais chegados seus para orar por você. Mas não é aquele amigo ambicioso, não, aquele amigo que só busca em você tentar te copiar, vou dizer assim, tentar te copiar, né? Tentar te copiar ou tentar querer ser você. Talvez você é jovem e aquela pessoa é mais idosa, mas você gera ali um conflito para aquela pessoa quer buscar ser igual a você, mas aí acaba fazendo de você um estrado dos pés dele, quer subir de qualquer forma na vida, trepando em cima de você.
né? E isso mostra uma covardia muito grande. Então, para você, até mesmo para você chamar uma pessoa para orar por você, com você, é preciso saber se aquela pessoa realmente é seu amigo. O outro ingrediente, vamos falar rapidinho aqui, chama-se covardia e ignorância espiritual, disputa religiosa. Também busca a derrota inevitável para a vitória surpreendente, né? Então, a covardia já falamos, agora vamos falar de ignorância espiritual. Pessoas que acham que conhecem a palavra de Deus, acham que é muito religioso, acham que tem um conhecimento muito grande, mas não tem conhecimento nenhum, não sabe nem ler a Bíblia direito, e já tem aquela ignorância espiritual, né? Quer falar que Deus provocou isso para que a pessoa fique mais... Olha, coisa que eu fico aborrecido, vou até abrir aqui um parêntese e depois fechar o parêntese, porque eu fico muito triste quando eu escuto uma pessoa dizer que Deus está pesando a mão sobre ele. Olha, irmão, Deus está pesando a mão sobre você por causa de uma atitude sua. Olha, isso é ignorância espiritual. Deus não pesa a mão sobre ninguém, porque se Deus pesar o dedo em cima de uma pessoa, ele mata ele. Então, o que acontece? Isso é ignorância. Isso é ignorância. Então não precisa de você dizer que Deus está pesando a mão sobre ninguém, porque Deus é justo. Deus não faz injustiça, Deus faz justiça. Então quando Deus cobra alguma coisa a pessoa sabe que Deus está cobrando dele. Se é na enfermidade, se é na pobreza, se é na riqueza, aonde for, se ele tropeçar em uma pedra no caminho, e se for de Deus, ele vai saber que foi de Deus. Então não precisa de você, com a ignorância espiritual, abrir os olhos dele não, né? E tem outra coisa também, que é a disputa religiosa. Tem pessoa que é de uma religião e ele quer que aquela pessoa da outra religião, não aceite até mesmo as ideias dele do jeito que ele fala. Porque a minha igreja prega desse jeito, a minha igreja prega assim, a minha igreja prega assim. Olha, eu não estou dizendo que a sua igreja prega, eu estou dizendo o que a Bíblia prega, o que a Bíblia fala, o que a pessoa fala dentro da Bíblia. Essa disputa religiosa não pode existir. Essa disputa religiosa não pode existir. O sábio, o evangélico sábio, o cristão sábio, aquela pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, tem que ter sabedoria para não disputar a religião, porque religião não foi feita para ser disputada. Religião não foi feita, porque Deus não tem religião, Deus é sem religião, mas deixou a sabedoria dos homens para que eles tenham na religião o lugar onde eles segurar e firmar os seus pés. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, vemos um povo de Deus governado na época pelo rei Ezequias, sendo ameaçado por um tirano sanguinário e cruel, que ameaçava matar a todos que eles impusessem. Para Ezequias, não havia a menor chance de escapar. Seu único recurso foi procurar o profeta Isaías para lhe pedir que intercedesse a Deus pelo povo. Olha, às vezes você tem que pedir a alguém, sim, para estar com você, orando por você. Não é que aquela pessoa ela tem mais condição espiritual do que você, não. É porque cada vez aquela pessoa tem mais tempo para estar diante de Deus do que você. Tem pessoas que tem mais tempo para jejuar, tem pessoas que têm mais tempo para orar, tem mais tempo de ir à igreja, tem mais tempo para estudar a palavra. Então tem pessoa que tem essa condição. Então se você aproximar dessa pessoa, você vai estar aí bem sucedido, né? Porque você vai buscar de uma pessoa que tenha sabedoria e possa passar sabedoria para você. Vamos continuando então, no outro ingrediente que entra ainda a ignorância. Né? Entra ainda a ignorância, né? Que fala da ignorância, da ignorância espiritual também. E finalmente, o próprio Senhor Jesus enfrentou os ingredientes dessas lutas assim, e viu sua alma em grande aflição, diante de uma derrota que era inevitável. Ele mesmo sabia que teria que passar pelo vale da sombra da morte. Diferentemente de qualquer um de nós, o medo de Jesus advinha do poder que ele tinha de reverter a situação. Mais do que qualquer uma das lutas mencionadas, o problema é que não era pedir a Deus para inverter a situação, né? Bastava Jesus falar, Senhor, não quero, não vou e pronto, não é isso. O que Jesus precisava era de força para suportar as dores que estavam por vir. E nesse contexto, ele nem chega a pedir que os inimigos orem por ele, que os amigos dele orassem por ele. Ele só diz, lá no jardim, né, que o seu suor estava transformado em sangue, e ele dizia que se fosse possível, falou para Deus, para o próprio Pai, se fosse possível,
passasse deles este cálice, quer dizer, passasse deles esse sofrimento, tirasse deles esse sofrimento. Como era possível? Que seria feito à vontade do Pai. Todos nós conhecemos essa passagem, e para Jesus seria bom demais que os amigos ficassem atentos os que ele estava passando, mas vemos uma outra diferença entre os amigos de Daniel orarem, os amigos de Esté orarem, e os amigos de Pedro orarem, os amigos de Josué oraram, e os amigos de Ezequias oraram. Nós vemos que em Mateus, no capítulo 26, versículo 39 a 43, que os amigos de Jesus nem sequer ficaram acordados. Sabia disso? Nem ficaram acordados com Jesus, vigiando com Jesus. Jesus diz, eu saí poucas horas e quando volta, enquanto vocês dormindo, nem ficar acordado, ele ficou. Mas para o nosso bem, o próprio Jesus orou por si mesmo. Graças a Deus por isso, que ele mesmo orou. Não precisou dos seus companheiros orar por ele. Porque ele não podia vigiar com ele nem um minuto. Ele disse, eu saí por alguns instantes e vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Então, gente, o ingrediente mais pesado disso aí está a covardia mesmo, a ignorância espiritual e amigos poucos confiáveis, viu? Então, para fechar aqui a nossa conclusão, que já são 18 horas e 57 minutos, o fator desta lição todinha está em cima de covardia e ignorância espiritual. Depois de conhecer todas essas grandes vitórias que anotou os ingredientes de cada luta, vamos concluir então que o fator comum de todas elas foi a mudança de uma derrota inevitável para uma vitória surpreendente. Mas na verdade, não foi esse o fator decisivo em todas as lutas. A mudança de derrota para a vitória é, na verdade, consequência do próprio fator comum. Você entendeu bem? É o próprio fator comum, que é covardia e ignorância espiritual. O fator comum delas passam quase desapercebido da maioria dos estudiosos. E aí que está a diferença entre os grandes vencedores e os crentes estagnados. O crente estagnado só comemora a vitória dos outros. Sua própria vitória parece que nunca vai acontecer. Não é verdade? E que o crente estagnado só consegue perceber os fatores visíveis. E o crente vitorioso consegue ler nas estrelinhas o fator invisível, mas preponderantemente para determinar a grande virada. Eles são preponderantes. Eles mantêm ali, olhando para ver a determinada grande vitória da grande virada. Nos sétimos exemplos que nós falamos aí, que passamos por esta lição, a grande virada aconteceu no momento da oração. Em 6 casos, foi predominante a oração dos amigos, que a igreja convencionou de chamar a oração intercessória. Na maioria dos casos, o guerreiro estava tão comprometido com a luta, tão enfraquecido pelas dificuldades, que teve que pedir ajuda aos amigos. Daniel pediu, e outras se pediu. Só Jesus que não. Jesus só cobrou que os seus discípulos não vigiaram com ele. E no caso de Jó, sua situação era tão difícil que o próprio Deus pediu que os amigos fossem a ele, pedir para ele que ele orasse. Já pensou? Na cara desses amigos que tanto desdenharam de Jó, agora tendo que pedir que orasse por eles? Mas foi justamente esse misto de humilhação com perdão que atuou como química para a grande vitória de Jó. Lá em Ezequiel 22:30, vemos que Deus tem necessidade a serem cumpridas pela igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê vitórias e nos dê fatores que podemos pegar, segurar, e que tire do nosso coração o espírito da covardia, o espírito da
da espiritualidade falsa, ou espírito da falsidade, e nos dê sabedoria para vencer as lutas e bater no peito que a vitória chegou. Que sejamos crentes sábios, crente vitorioso e não crente estagnado. O crente estagnado não vai ver a sua vitória, vai ver a vitória dos outros, a dele mesmo não vai ver. Então que sejamos apresentados a Deus com honra, porque nós buscamos a Deus e oramos a Deus. Assim, agradecemos a Ele por mais um dia e pedindo a Ele que abençoe a cada um da nossa família e que nos dê alegria, dê sabedoria e nos dê paz e saúde. Que Deus abençoe e até amanhã com o programa Luz e Vida.